Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE especial NBB 2020-2021. E dando seguimento aqui à nossa ordem alfabética, hoje é dia de falarmos do Mogi das Cruzes. E para falar do Mogi, primeiramente, Fábio Toledo. Olá, Fábio. Olá. Hoje foi curto, né? Foi bem... Saudação curta do Fábio hoje. E também o nosso convidado do dia, da noite, da tarde, da madrugada, quando você estiver ouvindo, diretamente do Yahoo Sports, pelo segundo ano consecutivo, o maior jornalista especialista em K-pop desse país e também esportes americanos, Matheus Ribeiro, senhoras e senhores. Novamente, obrigado pelo convite, né? Que nem o ano passado, falar do Mogi. A gente está aí, né, trabalhando com vários pontos. É esporte, é K-pop, é notícias, é política. Recentemente a gente está abraçando tudo e hoje é dia de abraçar o Mogi. Não está muito em condição de ficar negando pauta, né? Então vamos aí. Vamos no que tem. De forma alguma. Não dá. Né? Bom, Mogizão, Mogi das Cruzes. Começar com uma pergunta bem simples, Fábio. Dá para falar que o Mogi foi a grande história, o grande time da última temporada do NBB? A grande história é até complicado falar, né? Que a gente tem, por exemplo, Unifacisa, né? Tudo mais, que foi estreante, teve impacto, né? Mas em termos de resultado, né? Dá para dizer que sim, né? Para quem acompanhou o Paulista de 2019, não foi surpresa, né? O que o Mogi fez no NBB logo na sequência, né? Mesmo vendo o elenco montado, né? Dava para saber que aquele não seria um time qualquer, né? Tinha o Alexei, né? Tinha com mais espaço para jogar em comparação ao que ele tinha em Franca, André Góes e Fusaro, dois alas ali um tanto subvalorizados, né, dentro do basquete brasileiro. O Gruber também, outro cara subvalorizado, né, agora como ala pivô, que tem bastante entrega. E além deles também calhou, né, do Fúvio aparecer ali, rejuvenescido, com atuações ali que lembraram um pouco, né, do Magic Fúvio dos tempos áureos de São José. Aí isso deu, né, bastante qualidade para a equipe e de repente começou a acontecer as lesões, né, que acabou complicando o time, acabou perdendo o Alexei, né, por bastante tempo, João Pedro, Gruber, e os números de baixa subiam, e aí apareceu um cara que foi fundamental também nessa equipe, que foi o Guerrinha, né, mesmo com essas importantes desfalques, o time seguiu unido, né, o Guerrinha, ele trabalha bastante assim, e a partir ali do trio que restou dos principais jogadores ali, né, Fúvio, André Góes, Fusaro, com grandes participações do Paranhos, algumas um pouco mais esporádicas do Lucas Lacerda, do Lessa, manteve o time ali no caminho das vitórias, até mantendo a briga ali, né, pelo G4 do NBB, e assim parou, né, na hora da paralisação por conta da pandemia. E teve também, né, dentro disso, um grande apoio da torcida de Mogi, né, uma das mais fanáticas do Brasil, e esse trabalho do Guerrinha aí, não por menos, né, foi merecido aí de melhor treinador. Então tem todos esses meandros, né, dentro da história de Mogi, que deixam ela muito, muito rica, né, muito marcante. Fazendo um exercício de imaginação, Matheus, a fase, o NBB anterior, na verdade, acabou com o Mogi com 2 derrotas consecutivas e logo antes da pausa, né, da interrupção do campeonato, na verdade, houve ali a troca no G4, do Mogi caiu para quinto por causa dessas 2 derrotas e o Minas subiu para quarto por causa das 2 vitórias que o Minas teve, coincidentemente, nesse mesmo período. Você acha que o Mogi conseguiria, naquele elenco, dar um trabalho bem legal nos playoffs também, atrapalhar as equipes mais fortes, ou eventualmente até passar por elas? Você acha que seria possível continuar a magia, digamos assim?
Eu acho que era um pouco complicado porque a gente está falando de alguns nomes grandes, importantes, mas o grande problema do Mogi durante a temporada passada é que faltou banco, né? E, tipo assim, o Mogi estava conseguindo se superar bastante. O troféu do Guerrinha de melhor técnico é extremamente merecido, porque ele conseguiu tirar tipo, um jogo de um time tipo assim, que talvez não era para estar ali, eu acho. Se você for pensar, por exemplo, você tinha as suas peças principais, né? Mas o banco realmente contribuía muito esporadicamente, né? Tanto que se você for. Eu estava até olhando a tabela aqui a classificação do ano passado. O Mogi era o time do NBB, desses principais, com o menor saldo de pontos, se você for pensar. Que dá pra. Mas já eu não lembro agora, a gente não tem como pegar aqui, tipo, jogo a jogo, mas talvez um número. O time não conseguia ser muito expressivo nas vitórias, né? Então, vitórias mais apertadas. Mas, assim, dentro de casa o Mogi conseguiria realmente bater de frente com alguns dos times principais, mas eu acho que fora ia complicar um pouco. Aquele time raçudo, né? Sim, sim. Raçudo, até aquele time que a torcida adora, os adversários acham chato, né? Porque é os caras que não desistem, que não para, assim, que se joga na bola. Era bem nesse pique. O Mogi, aliás, os times do Guerra geralmente são assim. E até falando do Guerrinha, né, Fábio, a gente até comentou na época das premiações da Liga Nacional de Basquete que era muito estranho você pensar no Guerrinha e perceber que ele nunca tinha vencido um prêmio de melhor técnico. Né? Ele é o mais longevo, com mais jogos no NBB. Salvo engano, agora eu posso estar enganado, minha memória pode me trair agora. Mas era o com mais vitórias. Acho que ele é o que tem mais vitórias, mas não o melhor aproveitamento. Mas o com mais jogos, mais vitórias, e não tinha nenhum prêmio individual para ele. Isso era muito estranho, né? Era quase inconcebível pensar. Acho que naquela memória coletiva de todo mundo, a galera pensava que o Guerrinha tinha um. Mas vamos lá. Falando agora 2020 2021. O Mogi, depois da pausa, do encerramento do campeonato, teve ali alguns problemas, né, financeiros principalmente. Não se sabia qual seria o patamar do clube nessa temporada, precisava fazer ali acordos com alguns jogadores da última temporada para quitar algumas pendências financeiras, mas no final das contas tudo se ajeitou. A equipe conseguiu ali um dinheiro, aliás, não é dos maiores, é até elogio, né? Está bem longe dos maiores orçamentos desse NBB, e a equipe mesmo assim conseguiu manter ali uma base. Vamos repassar o elenco do Mogi aqui para vocês. Eu tinha aberto aqui nele, isso. Só para não esquecer de ninguém, porque já teve time que eu esqueci e me lembraram depois, eu fiquei mal por eu ter esquecido o jogador. Vamos lá. Armadores do Mogi. Fúvio, ficou do ano passado, Cassiano, ex-São Paulo, e Pedro, um armador muito jovem que está lá em Mogi também. Dominic Coleman, ex-paulistano, Guilherme Lessa e Luiz Alberto Colina, que ficaram da última temporada, e o uruguaio Rafa Previati, muito jovem, de 17 a 18 anos também, que chegou aí do Uruguai para jogar no Mogi. E os pivôs, Wesley Castro, ex-Corinthians, Gruber, que sofreu uma lesão muito séria na última temporada e permaneceu, Fabrício Russo também renovou, Douglas Santos, ex-Corinthians, e o gigante Felipe Cardoso, de 2 e 13. Vamos lá, Fábio, você acha que com esse elenco, onde você colocaria o Mogi nessa temporada? Você acha que dá para repetir aquele desempenho que manteve a equipe no G4 durante quase toda a temporada? Ou está um pouco mais abaixo, está um pouco mais acima? Como você acha que o Mogi vai se comportar nesse ano? Uma coisa é você montar um time com pouco investimento e ele render, e outra coisa é você montar o time, ele render, aí depois você perde o time praticamente todo e depois tem que refazer o grupo. É isso que está acontecendo, né, agora com o Mogi. Acertar essa segunda vez, essa reformulação, é um desafio ainda maior. Ainda mais quando quase toda a sua base, né, dos jogadores mais decisivos saiu, né? E Mogi, como você falou, né, não tinha escolha, né? Precisava primeiro ter a verba
para depois contratar, para depois acertar, né, possíveis renovações, e aí acabou que perdeu muito jogador de qualidade, né? O Alexei, infelizmente, jogando no Mogi, não teve tempo, né, para jogar por conta da lesão. O Mogi não conseguiu renovar com ele. André Góes, Fusaro, o Paranhos também teve boas exibições no NBB passado e não ficou. O Gruber até ficou, mas é porque ele estava machucado, né? Tem essa questão de não poder encerrar contrato com o jogador que já está machucado. E até positivo, né, a permanência dele. Então, essa reformulação aí aconteceu a duras penas, né, pela perda, né, pelas perdas que aconteceram. E da mesma maneira que eu, pelo menos, eu via na temporada passada o Mogi com condições de ir longe até no NBB, pelos jogadores que tinham, dá para dizer agora, né, pelo menos da minha parte, que dessa vez vai ser bem mais difícil, com o elenco que foi montado, com os jogadores até aqui, e esmiuçando depois o elenco, eu digo mais. Matheus, diante disso, né, dessa análise que o elenco estaria um pouco abaixo do que o do ano passado, você acha que nem Guerrinha salva desse ano? Digamos assim, todos sabemos da qualidade dele, mas acha que vai ser o suficiente para conseguir chegar no G4 de novo? Você lembra que eu lembro de uma frase minha do ano passado, na verdade foi uma pergunta. De onde vão vir os pontos desse time? E tipo assim, e foi uma surpresa muito positiva durante a temporada, né? Esse ano eu realmente não consigo encontrar uma regularidade. Você tem assim, até porque a gente não conseguiu ver esse time direito, né? Tem isso. O time sem o Gruber ainda, né? Mas a gente viu o time completo uma vez, né? Nessa temporada. Até tanto nos amistosos quanto nos 2 primeiros jogos da primeira fase do Paulista, o time estava com alguns desfalques ainda. Só no último jogo, se eu não estou enganado, que a gente conseguiu ver o time inteiro. Então eu acho muito difícil esse time do Mogi ter um desempenho tão bom quanto do ano passado, porque se você for olhar realmente, Góes, Fusaro foram os 2 jogadores mais importantes do Mogi durante a temporada passada. E tipo assim, e não dá pra gente esperar que o Fulvio faça o que ele fez ano passado de novo, né? Porque tipo assim, é bom se ele fizer, ótimo, claro, mas já é um jogador que tá com muita idade e tudo mais, e assim, não dá pra depender do Fulvio. Felizmente, no fim, né, o Mogi, no fim da preparação, o Mogi conseguiu um pouquinho mais de dinheiro, conseguiu ir atrás do Coleman, né, que é um ótimo reforço para poder, até para isso, né, para esse ponto que eu estava falando, realmente dos pontos, de pontuação mesmo, mas eu acho realmente muito difícil o Mogi ter uma temporada até parecida com a do ano passado. É um time para segunda prateleira para brigar ali por 7º e 8º, talvez. Tá certo. Bom, isso a gente vai ter que aguardar para ver, né, se o Guerrinha vai conseguir tirar ali mais coelhos e coelhos da cartola, como vai ser esse trabalho, até porque, né, é o que a gente já falou em todos os outros episódios, tá vindo todo mundo de 7, 8, às vezes, meses parado, e pelo menos nesse início vai estar todo mundo mais ou menos nivelado, né, principalmente as equipes de São Paulo, que tem ali o Campeonato Paulista no começo da temporada. Bom, Fábio, vamos lá. Fulvio ficou. O Lessa, que até no site da Liga Nacional está listado como ala, mas também joga ali levando a bola muito também, devem ser, ao lado do Cassiano, os que mais vão levar as jogadas do time, né? Que mais vão comandar. Você acha que esses 2 jovens, tanto o Cassiano como o Lessa, vão conseguir ali suprir a ausência do Fulvio quando ele não tiver em quadra? Lembrando que ele, na última temporada, o Fulvio teve 30 minutos de média, né? Mesmo aos 30 e poucos anos, eu até esqueci quantos anos ele tem, 39 anos já, 30 e muitos anos, na verdade, né?
Ele conseguiu ali jogar mais de 75% das partidas. Você acha que agora vai ter condição de dar uma descansada maior nele? É a grande questão aí pro jogo do Mogi, né? Para o decorrer do NBB. Os jogadores aí, por exemplo, o Cassiano tem um histórico ali de ter feito uma boa Liga Ouro por Campo Mourão em 2019. Foi destaque justamente até na semifinal, né, da Liga Ouro contra o São Paulo, e até um pouco por isso também foi contratado para jogar no São Paulo, mas lá não teve espaço, né? Primeiro porque ele era reserva do Jorginho, o Jorginho com quase 38 minutos de média, né, não dava tanto espaço para ele, e o Mortari também não fazia muito questão, né, de dar espaço para o Cassiano, para Cassiano, para Jalen Jones, Douglas Curtis e por aí vai, né? Então, o que ele tem no Mogi é uma oportunidade, né? Ele vai ter espaço, pelo menos, até por esse início, né, de NBB, início de temporada, ele vai ter essa oportunidade para ver como é que ele vai funcionar, né? Até para poupar um pouco o Fúvio. E o Lessa, que é outro carregador, né, de bola, vem também num crescimento natural de tempo, né, de minutagem, mas, ao meu ver, no profissional, né, no adulto, ele ainda não impressionou, né, ainda não teve uma sequência assim, que você possa dizer que ele vai ser um destaque, né, que ele vai ser um cara importante, o cara que vai ajudar o Fúvio ali na armação. Isso ele ainda não mostrou, né? E ele é de 95, né? Que idade? Você é de 95 também, né, Gonés? Justamente. O que você vai falar de quem nasceu em 95? Nada? Por favor. Mas enfim, não é nem um garoto, né? Não é nem um garoto. E aí ele vai ter um pouco mais de responsabilidade, né? Com esse elenco aí, tendo o Fúvio como o principal armador, né? Temporada passada tinha um Alexei para dividir com o Fúvio, e agora, por essas dúvidas, né, que tem no restante dos armadores, o Fúvio vai ser fundamental. A temporada passada dele me deixou muito contente, né? Porque jogou muito bem, até um tanto surpreendente, né, pelo que ele não vinha apresentando, pelos problemas físicos, né, que ele vinha tendo por Vasco, por Bauru, e fez uma grande temporada, né, a última por Mogi, uma temporada que ele foi tão pontuador, né, quanto a de 2009 e 2010. Há tanto tempo assim, ele não fazia uma média tão boa assim de pontos. E uma média de bolas de 3, inclusive, tão boa quanto, né, de 2009 e 2010, ou seja, 10 anos de diferença, tivemos um melhor Fúvio pontuador, né, então ele vai ser fundamental, né, para a equipe do Mogi na armação, e o andar da temporada do Mogi vai depender muito da manutenção saudável do Fúvio, principalmente pensando, né, mais para frente na temporada. O que a gente viu até agora do Mogi também, né? Lembrando, foram 3 partidas na primeira fase do NBB, na data da gravação desse episódio, e alguns amistosos. Tem também visto, assim como fez ano passado, em menor escala, porque o Alexei jogou muito pouco, né, por conta da lesão, mas quando ele teve em quadra, a gente viu um bom tempo de Alexei e Fúvio juntos, né? Esse ano a gente já viu Fúvio e Cassiano, Fúvio e Lessa também. Já aconteceu com certa frequência no Mogi das Cruzes. Mas ainda existe a possibilidade e uma boa probabilidade do Mogi ir para o mercado. Os nomes que rondam ali, principalmente de outros jornalistas, que também têm noticiado algumas coisas, de que possivelmente Gustavo Basílio e Douglas Curtis podem chegar, mas ainda nada foi anunciado. Talvez quando você estiver ouvindo esse episódio, esses nomes, ou eventualmente algum outro, já esteja vestindo a camisa da Jaguatirica. Mas, Matheus, considerando que o Mogi ainda não está completamente fechado, o que você reforçaria nessa equipe? Que perfil de jogador, com quais características você acha que pode ser bem útil ao longo do ano?
Eu acho que o Mogi precisava de um armador um pouco mais um pouco mais pronto, talvez, porque a gente fala do Lessa, o Lessa talvez não seja esse armador para você confiar o tempo todo. O Lessa é um bom jogador saindo do banco, mas eu não acho que assim, que dá para ele ser esse seu principal armador, porque a gente tem que pensar muito no ponto do Fulvio de que assim não passa ano após ano e não dá, tipo assim, por mais que o Fulvio seja um ótimo jogador ainda, não dá para depender tanto dele, porque tipo, a idade, o número de minutos dele pode precisar cair para poder tipo, evitar lesões. O Mogi até, tipo, durante o Paulista, né, tá tentando usar um pouquinho minutagens menores para os jogadores também, por causa disso, porque se a gente for pensar, o Mogi perdeu bastante ano passado por causa de lesões, né, e quando você tem um time razoavelmente curto, como o do Mogi, você não pode perder tantos jogadores por lesão, né. Eu acho que seria realmente um pouquinho mais interessante, porque com a volta do Gruber, se a gente for pensar, o garrafão já está um pouquinho mais acertado, né? Porque como você traz o Wesley, Douglas Santos, você tem o Gruber e o Fabrício também, já tem ali a parte interna já é um pouquinho mais está um pouquinho mais suplementada. E talvez outro ala também possa ser uma boa opção, porque o Mogi originalmente trouxe o Previati para poder jogar nos times de base, né? Só que como o Mogi está com um elenco razoavelmente curto, o Previati acabou subindo para poder jogar também os jogos do Paulista, né? Então, talvez armação e alas, eu acho que seriam as partes mais importantes de reforço do Mogi para poder ter um time mais competitivo no NBB. E para você, Fábio? Também, né? O que eu vinha falando, né? Dos armadores, falta um outro armador para acompanhar o Fulvio, até para deixar o Fulvio um pouco mais de tempo no banco, né? Poupar ele. E nas alas, com certeza precisa de mais, pelo menos mais um, né? Porque acho que o torcedor mogiano ali na lateral ali o lugar que mais fere o peito e dói na alma, né? Do torcedor não ter mais ali o Danilo Fusaro e o André Góes, e a reposição, né? Ainda, na minha opinião, não foi à altura, né? Ter apenas em tese ali o Dominic Coleman não chega perto, né, da qualidade ali do Fusaro e do André Góes. Então, e talvez até o Coleman poderia ter sido outro jogador a chegar, né, porque eu duvido que no mercado internacional, né, o Mogi não encontraria um jogador melhor, né, com um pouco mais de esforço ali para procurar. É claro que quando o atleta já está um pouco mais de tempo no NBB, tem um pouco mais de retrospecto, né, dele dentro da Liga Nacional, dentro do campeonato, e isso até facilita um pouco, né, a chegada do jogador, a transação e tudo mais, mas eu acho que não é um jogador assim que me impressiona, assim, a ponto de ser um cara que vai precisar ser decisivo, né? Como não tem mais o Fusaro e o André Góes, que eram os decisivos da equipe, precisa de um cara que venha e faça esse papel, e, na minha opinião, o Coleman fica um pouco aquém disso, até porque nos outros times que ele passou, né, no NBB, por Minas, por Paulistano, ele não foi esse cara um jogador de franquia, né, como diriam na NBA. E é nesse nível assim de importância que o Mogi precisa para ter um ala assim de fato com qualidade, com confiança principalmente, coisa que perdeu, né, com a saída do Fusaro e do André Góes. Matheus, eu volto com você então para justamente a gente continuar no Coleman, né? O Fábio falou aí das passagens dele pelo Minas e pelo Paulistano, mas fato mesmo com algum destaque no Minas,
ele caiu muito no Paulistano, né? Não só na minutagem, como nos aproveitamentos dele, né? Dos chutes, tanto para 2 como para 3. Ele é um cara que chutou 41% no Minas. É que aquele Minas era uma equipe que foi muito bagunçada, né? Muita aposta em estrangeiros que estavam fazendo sua primeira temporada como profissional e que acabaram não dando certo aqui no Brasil, né? Que era o Bob, era o. Como é que era? O Sam Daniel. Depois, que acabou em treta, né? Que acabou na eliminação no playoff, nas oitavas. Acabou dando briga depois. Mas depois chegou o Leandrinho, que apesar de toda a qualidade dele, dá uma desarrumada, né? O time meio que precisa passar a jogar em função dele, e não era assim durante todo o resto da temporada. Mas você acha que nessa equipe do Mogi, em que ele, ao que tudo indica, vai ser o cara da pontuação, o cara do volume, o cara do arremesso, ele vai conseguir ter mais tranquilidade para finalmente se desenvolver no Brasil como sempre se esperou dele? Lembrando que ele já tem 36 anos também. Eu acho que até no Minas, a temporada dele é boa, mas é que ele tinha muito bagunçado, realmente. No Paulistano, ele acabou caindo bastante. E assim, a questão da minutagem também é porque o Paulistano no ano passado fez muito esforço também para jogadores, para armadores e alas, né? Tipo, o Paulistano foi pro mercado, contratou bastante e tudo mais, então acabou que ele ficou uma carta meio fora do baralho ali em alguns momentos. Até porque outros jogadores estavam jogando melhor que ele, né? E ele realmente não conseguiu replicar as coisas boas que ele tinha feito no Minas no Paulistano. Talvez para mim seja um jogador que eu acho que é muito de confiança. Se o jogador tá. Assim, ele é muito. Se ele tá acertando no início da temporada, se ele tá acertando no início dos jogos, ele é um jogador que vai um pouco melhor do que assim, tem outros jogadores que a gente vê por aqui que não se abalam tanto com 5 arremessos errados no início do jogo. O cara vai continuar arremessando porque ele sabe que uma hora vai cair e aí ele desanda, né? Coleman pra mim não é tanto esse jogador. E é meio complicado nesse caso do Mogi, porque ele, no caso do Mogi desse ano, porque ele realmente vai ser exigido para poder ter pontuações altas regularmente, né? Porque eu não vejo, por exemplo, a gente teve jogos de múltiplos pontos, né, no Paulista, de múltiplos dígitos, né, no Paulista, tanto do Wesley quanto do Douglas Santos. Mas eu não consigo exigir isso regularmente dos dois. Eu não sei o quanto eles podem entregar regularmente. Quando o Gruber voltar, o Gruber é um jogador que te entrega normalmente mais de 10 pontos. Você consegue confiar um pouquinho mais. Mas até lá, o Coleman realmente vai ser muito exigido. E eu acho que vai depender muito de como ele começar o NBB, tipo, das primeiras partidas. Se engrenar, é uma boa pro Mogi, mas realmente ainda precisa de mais alguém aqui para poder dividir essa carga de pontos. Só lembrando, para quem está ouvindo a gente, que o Gruber volta em novembro, né? Ele volta ali perto do meio de novembro, bem próximo à estreia do Mogi mesmo no NBB, e ele não joga o Paulista, tá? Aliás, na data em que esse podcast será lançado, eu nem sei se o Mogi ainda está no Paulista, né? A tabela não foi nem divulgada da segunda fase, eu não sei como é que tá. Esse podcast sendo divulgado no dia 3 de novembro, tá? Como não tem tabela ainda, a gente fica um pouco aí nesse campo. Mas vamos lá então. Mogi, você coloca ele em qual prateleira, Fábio? O Matheus falou ali entre 7º e 8º. Acho que faltou eu pegar um pouco da sua opinião nesse sentido. Onde você colocaria o Mogi? Até onde dá para fazer? O que dá para chegar? O Mogi vai entrar naquele bolo ali de equipes que vão estar na briga pelos playoffs, né? A partir do 5º ao 12º, né? Ali que se classificam para a fase oitavas de final. Não dá para pensar mais do que isso, e seria até um pouco ir além, né? Pensar na equipe chegando ali em 6º, 7º. Eu acho que
por enquanto, né, pelo elenco que tem, é um time ali de 8º, 9º, 10º lugar. Claro que tem essa possibilidade do Guerrinha encaixar o time agora, né? O Fúvio, da nossa gravação aqui, fez um jogo apenas. O Coleman também ainda está se enturmando ali dentro da equipe. Pode ter essa melhora, mas por enquanto, no momento dessa gravação, ali, 8º, 9º, 10º lugar. Não sei, deixa eu ver, uma 4ª prateleira, né? Por aí. 5ª prateleira. É que você que é bom de prateleira, eu não sou bom, não. Minhas prateleiras são polêmicas. É que realmente, nesse NBB tá um pouco complicado ali, né? Você tem, depois do bloco de cima, e na minha opinião, de alguns ali mais abaixo, o miolão ali tá bem equilibrado, pode acontecer quase que tudo. Ali no meio do NBB, eu coloco o Mogi nesse sentido também, brigando. Tem uma parte ali que não é nem uma prateleira, né? É um balcão ali. É um balcão inteiro, né? Eu coloco ali o Mogi para brigar ali pelo mando de quadra nas oitavas. Acho que fica bem claro. Por enquanto, com o elenco de hoje, eu coloco o Mogi para brigar naquele setor ali. Tentar pegar ali o mando nas oitavas, que é a parte do 5º ao 8º. Né? Então, eu acho que dá para brigar por ali. E, como eu disse, né, não dá também para duvidar do Guerrinha. Bom, nunca deu, né? Ainda mais depois do ano passado, menos ainda. Bom, e também tem a possibilidade, né, que ainda não foi confirmada na gravação dessa edição desse podcast, que do Mogi disputar a Liga Sul-Americana, a próxima edição da Liga Sul-Americana. Né, ainda não foram definidas oficialmente quantas vagas vão ficar para o Brasil, mas acho que a 5ª posição do Mogi deve ser o suficiente para ele jogar ali a competição internacional. Bom, a gente não tem nem a confirmação do próprio Mogi, que dirá dos adversários, né? Mas acha que é viável com esse elenco a participação, ou rebate no que a gente já falou das necessidades, acha que elas são as mesmas? Participar de uma competição internacional muda alguma coisa? Como que você vê essa questão, Fábio? É uma questão de até um pouco perigoso, né, pro time. Não dá para saber nem ainda quando que vai ser essa competição, né? Geralmente a Liga Sul-Americana acontece no final do ano, né? Antes do início da Champions League, mas como tá tudo complicado, né? Em 2020 não dá para saber. Mas a gente fala, né? Aqui o elenco tá bastante enxuto, né? Para a temporada. O forte, né, do Mogi, que poderia ajudar, né, para a equipe, tanto para a NBB como para uma competição internacional, seria o Hugo Ramos lotado, e isso não vai acontecer. Então é uma competição que não, ao que aparece, né, pelo elenco do time, não dá tanta confiança, né, para o torcedor e para a gente mesmo, né, que acompanha o Mogi, que acompanha o basquete nacional, até pensando em possíveis adversários a nível internacional, né. Claro que os principais, né, na Argentina, eu acho que tem equipes ali que estão num melhor momento do que o Mogi, que infelizmente, né, essa perda que teve do elenco que conquistou essa vaga, né, acabou que deixou complicada a situação para o Mogi para competições internacionais. O Fábio ele citou o Hugão, e aí até já saindo das competições internacionais, né, Matheus? Porque a gente não sabe, como eu disse, né, não tem confirmada a vaga do Mogi, que dirá dos adversários. É um exercício de muita imaginação falar dessa campanha do Mogi, né? É abstrato demais nesse momento em que estamos. Mas do Hugo Ramos a gente pode falar, né? O Hugo Ramos vai ser uma das sedes do primeiro turno do NBB, e o Mogi fará vários jogos lá, né? Inclusive a estreia do Mogi no NBB será dia 13 de novembro, é uma sexta-feira, contra o Bauru, no Hugo Ramos. Quanto jogar no seu próprio ginásio, ainda que sem torcida,
pode favorecer determinado time. Nesse caso o Mogi, mas existem outros também, o Flamengo no Maracanãzinho, o Paulistano no seu ginásio, no Antônio Prado Júnior, Pinheiros no Henrique Vilaboim, etc. O quanto jogar no seu ginásio, ainda que sem torcida, pode valer a pena para essas equipes que foram selecionadas como sede. Eu tava até vendo, neste momento a gente tá gravando, tá rolando o World Series, né, no beisebol. Até me questionei muito porque, por exemplo, acho que por causa da pandemia estão jogando em estádios neutros, né? Mas, por exemplo, tipo, os Dodgers jogaram as séries anteriores nesse estádio que eles estão jogando no World Series. Eu vejo normalmente isso como uma grande vantagem para os times, ainda mais nesse caso do Mogi, porque tá jogando no seu. Vai jogar vários jogos no seu próprio ginásio, porque aí você já pensa, não tem viagem, os jogadores estão ali no ambiente em que eles estão acostumados, né? Eles conseguem fazer. Aqueles que têm umas rotinas pré-jogo muito bem definidas conseguem fazer bem o que querem fazer, né? E também tem a questão de, por exemplo, você tem referências dentro do ginásio, né? Fica mais fácil, por exemplo, para você arremessar se você sabe, eu tô vendo tal lugar ali e tipo assim, jogando cada vez mais, né, no lugar. Por exemplo, tipo, o Fúvio conhece o Gão na palma da mão, né? Então, tipo assim, pra ele isso é maravilhoso. Assim, é uma coisa bem vantajosa. Eu acho muito bom pro Mogi isso. Se for pensar, por exemplo, ano passado, o Mogi tava 6-7 fora de casa, né? Quando o NBB acabou. Mas 10-13 em casa. O Mogi realmente ganhou a maioria dos seus jogos no seu próprio ginásio, então dá pra gente esperar que o Mogi tem uma vantagenzinha assim, por estar jogando no seu ginásio, mesmo sem a torcida ali para apoiar. Bom, mas aí nesse sentido, dá para ter, por exemplo, o Alexei ali no Bauru, que tem essa passagem por Mogi, o próprio Franca, né, com a dupla ex-Mogi, iriam se aproveitar bastante também, né, do Hugo Ramos. Bauru tem o João Pedro também, né, que veio também lá. Mas eu ia até citar o Franca como exemplo, mas nem pensando nessa dupla que chegou do Mogi lá em Franca. Mais pelo fato de um jogo específico aqui, ó. Franca e Mogi, dia 19 de novembro. Vai ser o terceiro jogo do Franca e o segundo do Mogi no NBB. E o terceiro jogo do Franca no Hugo Ramos. Isso é uma coisa que eu até tenho curiosidade, eu vou perguntar futuramente para os jogadores, para os treinadores, quanto tempo demora para você já se sentir mais em casa. Até porque todas as equipes elas vão viajar, né, para São Paulo em determinado momento. Então, será que em algum momento vai deixar de parecer que é uma viagem ou vai ser uma viagem extremamente longa e cansativa? Em algum momento vai ter esse costume? O Franca, nesse terceiro jogo contra o Mogi, vai ter neutralizado o fato do ginásio ser do adversário e não dele? Essas são questões também que talvez a gente nunca parasse para pensar, não fosse essa situação de pandemia, eu acho, né, Matheus? Completamente. A situação de pandemia mudou basicamente todos os esportes do mundo, né? Tipo, alguns, por exemplo, o futebol ainda ficou muito nessa questão, tipo, tá todo mundo jogando nas suas próprias casas, né? Mas a gente viu a NBA mudando, a NBA fazendo uma bolha, a NHL fazendo 2 bolhas, o futebol americano até, tipo, a MLS no caso, né? A MLS também fez uma bolha, WNBA. Então, tipo assim, é uma coisa que muda bastante. Mas, tipo assim, facilita que você realmente tem mais controle, né? Das pessoas que estão ali dentro, das pessoas que estão envolvidas e acaba, tipo, tendo um pouquinho mais de tranquilidade para poder conter avanços, né, do vírus, que a gente infelizmente, a gente ainda vai falar um bom tempo disso, né? Mas é bem curiosa essa situação, porque você vai ter, além de jogos com portões fechados, você tem jogos, por exemplo, tipo agora o primeiro jogo do Franca, agora eu não lembro contra quem é, mas tipo, Franca, e vamos falar aqui só por
brincar só um chute. Frank São Paulo no Hugo Ramos. Corinthians. Cara, Frank Corinthians, primeiro jogo. Cara, ninguém, tipo assim, os jogadores realmente não estão acostumados com esse ginásio. Por mais que eles treinem antes e tudo mais, é estranho. Por exemplo, eu pensando, eu me sentiria muito estranho. Eu me senti estranho tendo que voltar a trabalhar de casa durante a pandemia, por exemplo. Isso que eu trabalhei de casa há anos. Eu voltei para Uberlândia, por exemplo, eu tô em Minas ultimamente. Eu achei extremamente estranho, tipo, sentar na mesa que eu tenho aqui. Então, tipo assim, eu imagino como isso deve ser tipo, para atletas que tem rotinas muito mais bem desenhadas que a gente, né? Eu acho que vai ser. Acho que esses primeiros jogos dos times, tipo, em confrontos em ginásios neutros, vão ser bem interessantes, tipo, de ver quem tá conseguindo tirar algum benefício disso. Você falou das bolhas, né? Até continuar com você antes de devolver para o Fábio. Você também acompanha muito dos esportes americanos, que lá eles fizeram bolhas em diversas modalidades. O que você achou dessa decisão, em geral, do NBB de concentrar ali, são 80% dos jogos em São Paulo, um tanto em Brasília e um tanto menor no Rio de Janeiro. Até agora não foram divulgados, pelo menos para a imprensa e para o público, quais exatamente serão os protocolos, ou se essa for uma decisão apenas para economia de custos e facilidade nos testes. Tá? A gente não sabe se vai ter algo a mais do que essa facilidade para testar e a economia de grana. Mas, por enquanto, o que dá para a gente tirar dessa decisão do NBB, desse modelo que eles escolheram para o primeiro turno, e o quão viável ou o quão inviável seria fazer uma bolha tipo a de hóquei, que para quem não está familiarizado, como o Matheus falou, eles fizeram 2 bolhas e eles colocaram todo mundo num hotel, né? Dividiram o campeonato no meio, metade numa bolha, metade na outra, colocaram ali em 2 hotéis, só que fecharam o entorno do hotel. Então, o entorno daquele hotel também era uma bolha, então os jogadores iam a pé para aqueles restaurantes em volta, dava a volta ao redor do hotel. Então eu queria que você comentasse isso um pouco também, porque eu achei muito curioso e muito louco de se pensar em fazer alguma coisa do tipo no Brasil. A NHL, inclusive, tipo, em Toronto, fecharam o estádio do Toronto FC, né, já que a MLS não estava jogando, e os jogadores podiam, tipo, ter atividades ali, dentro do campo, né, do Toronto FC, e até, tipo, alguns passeios a NHL conseguiu fechar, tipo, para que só os jogadores fossem em determinados lugares, né. Mas a gente tá falando de um negócio tipo assim, de ligas que movimentam um dinheiro muito absurdo, né? Eu acho que é difícil, tipo assim, tirando o futebol brasileiro, é muito difícil você fazer qualquer comparação com ligas assim, né? Como a NHL e a NBA, justamente por causa de dinheiro. É extremamente complicado. A gente vê que, por exemplo, o NBB deixou de ter seu principal patrocinador, né? Que era a Caixa. E isso influencia quando você vai tomar uma decisão dessa, logicamente. Eu até gosto da solução que foi tomada, porque você minimiza, tipo assim, o espaço em que os atletas vão estar sendo colocados, né? Você tem tipo locais muito bem definidos. Isso pode ajudar a testagem também, facilita um pouco nessa questão. Mas realmente, aqui no Brasil eu acho muito inviável a questão de você fazer uma bolha dessas. Pessoas, se você for pensar, vamos estar que cada time teria uma delegação de mais ou menos 25 jogadores, né? A gente tem 16 times nesse NBB, né? A gente está falando aí de um número realmente grande de pessoas, mais 300 pessoas, né? Se a gente estivesse jogando só 25. Mais funcionários da liga, mais árbitros, mais mesários, cronometristas, mais. Ficaria uma questão um pouco difícil se você for pensar que, por exemplo, a liga está colocando jogos desde o dia 10 de novembro até o dia 12 de janeiro nessa lista. São 2 meses.
custaria um dinheiro muito pesado para a liga, que talvez não exista hoje, infelizmente. E assim, é complicado, porque se você for pensar, por exemplo, a liga teria que bancar hospedagens, alimentação, os próprios testes, né? Teste não é barato. Eu precisei fazer um recentemente, inclusive, mais de 300 reais, o PCR, né? Que é aquele que você coloca o cotonete, né, no seu nariz. Inclusive, não é tão chato quanto parece. Incomoda menos. E assim, eu acho que seria complicado fazer uma bolha só aqui, justamente por causa disso. Talvez se fizesse 2 bolhas, talvez seria um pouquinho mais tranquilo, mas não sei. Acho que é realmente complicado. Talvez a solução seja a menos problemática para o NBB hoje. Até porque também, tanto na NHL quanto na NBA, teve ali boa parte dos playoffs, né? Então, querendo ou não, a cada fase, metade dessa galera era cortada e voltava para casa. Então, teoricamente, ficava cada vez mais barato para alocar todo mundo no mesmo espaço. Mas voltando para o Mogi das Cruzes. Fábio, tem mais algum ponto sobre o elenco, sobre a temporada do time que você acha que a gente precisa comentar? Ou a gente já vai para pontos fortes e pontos fracos hoje? Olha, tem alguns pontos assim que para falar, não pontos fortes nem pontos fracos, mas pontos para falar aqui, que é no garrafão tem o Gruber e o Wesley, que são 2 jogadores que vão ser fundamentais ali para o sucesso da equipe também ali na área pintada, né? Embora algumas quadras já não sejam área pintada, mas a gente segue falando área pintada. O Gruber vai ser importante ele ter esse retorno com qualidade, né, pro Mogi. Ele é um cara que já era muito importante jogando ao lado do JP, né, nas 2 temporadas. Ele era meio que jogava até um pouco mais aberto, né, no perímetro, o JP permitia isso. E depois ali na temporada seguinte, teve um certo protagonismo, né, junto com o Fusaro Góes, até que ele se machucou, e nessa temporada agora vai precisar dele no melhor ali, como protagonista novamente, né, pelo que ele já mostrou na carreira, tem capacidade para ser esse cara importante, mas o problema mesmo, né, nessa questão da situação física dele, né, se além do processo de recuperação física, né, tem também um negócio, questão psicológica, né, do jogador, da confiança do jogador depois de uma lesão como essa, né, de joelho, de ligamentar, né, que demora para recuperar, demora até mais mentalmente, né, para se recuperar do que a de recuperação física, né, porque alguns jogadores ficam com menos confiança ali para o jogo, né? O freio de mão puxado, mas eu torço para que o Gruber volte, né? Recuperado aí 100% para o NBB, porque o Mogi vai precisar dele, né? Dele e do Wesley, que vinha com um crescimento bom no Minas, chegou no Corinthians, teve que encarar uma rotação cheia ali, né? Com o Nesbitt, Johnson, o Teichmann, e aí a minutagem dele ficou diluída demais, que ele perdeu espaço, né, até mesmo no cenário nacional. Daí agora no Mogi ele tem essa chance de, com mais tempo, né, mostrar mais o seu jogo, voltar a ser uma referência do garrafão, tem mobilidade também para jogar fora dele, ali como um 5 aberto, ou junto com o Gruber. Vai ser interessante ver essa dupla. E também vai ser interessante ver, né, como é que ele vai encaixar com o Fúvio, né? O Fúvio tem esse histórico, né, de utilizar bastante, né, o homem alto da equipe. A gente lembra sempre, né, da dupla histórica que ele fez com o Murilo no São José, depois com o Lucas Mariano no Brasília. É claro que são 2 jogadores com
características diferentes ainda do Wesley, mas o Wesley pode, né, ser um cara com maior presença física ali para ajudar o Fulvio e também ter o seu espaço, né, junto desse esquema que o Fulvio é mestre, né, dentro do basquete. E, então, o Wesley, junto com outros atletas, né, do elenco do Mogi, que são os jogadores que ganham oportunidade para ter mais espaço, né, para jogar. Não quer dizer que vá render, né, o suficiente, mas oportunidade eles vão ter. E espero que o Wesley volte a render, né, porque as temporadas que ele fez no Minas, né, mostrava que ele vinha crescendo, né, tinha essa capacidade de seguir no desenvolvimento. Aí chegou no Corinthians, não rendeu tanto, né, espero que tenha essa sequência positiva agora pelo lado do Mogi. E, Matheus, para você, para fechar essa análise do Mogi, para dar essa amarrada final, pontos fortes, pontos fracos, uma síntese aí desse Mogi das Cruzes. Pontos fracos, pelo que a gente viu até agora do time, né? A defesa foi muito mal nesses primeiros jogos, principalmente contra o Franca e contra o Bauru, né? Que foram os jogos grandes, né, do Mogi durante essa primeira fase do Paulista. O Guerrinha falou muito depois do jogo contra o Bauru, que foi o segundo jogo, né, da fase de grupos, que assim, que a parte física do time ainda estava muito atrás também, né, porque foi um time que demorou um pouquinho mais para poder voltar a treinar. O ginásio, né, o Hugo Ramos, estava sendo usado como apoio ao hospital de campanha, né, de Mogi. Então, assim, não só por isso, mas também pelos problemas de montagem do elenco também, o Mogi demorou um pouquinho mais a treinar. Então, assim, precisa melhorar um pouco essa questão física também, que foi um problema. A defesa realmente, tipo, em situações de 1 contra 1, em situações de garrafão, foi mal nesses jogos. Precisa melhorar bastante nesse ponto, né? Até porque, pelo que eu citei várias vezes, né? Tipo, de onde vão vir os pontos desse time. Então, seria muito melhor se a defesa fosse um pouco melhor para poder não exigir que o ataque tivesse que marcar tantos pontos, né? E assim, pontos interessantes, pontos fortes, né, desse time, para mim, a experiência, né, dos dois principais jogadores do elenco, se eu falar, né, o Fulvio e o Gruber, são jogadores que já estão tarimbados aí no basquete brasileiro. E eu acho interessante essa combinação que o Mogi tem no garrafão. Com o Gruber experiente, com o Fabrício, que já está faz um tempinho na equipe, e a chegada do Wesley e do Douglas Santos, que foram jogadores que, em alguns momentos dos últimos anos, mostraram potencial, mostraram coisas interessantes. Acho que pode ser uma boa combinação aí se o Guerrinha conseguir achar os quintetos ideais ali para poder trabalhar. É isso aí, então, galera. Vou passar aqui os meus pontos fortes, os meus pontos fracos rapidinho no final. Bom, logicamente, Fulvio, Gruber e Wesley, eles já provaram, a meu ver, do que eles são capazes e serão fundamentais, né, nessa temporada. O Mogi precisa de uma boa atuação deles, que eles consigam manter o bom nível, e aí principalmente Fulvio e Gruber, para que o time consiga ir para frente, consiga brigar com os times lá de cima. Wesley e Coleman são dois jogadores que, coincidentemente, ambos pelo Minas, já tiveram um grande desempenho, já fizeram um bom trabalho, mas que precisam retomar um pouquinho aí do que já fizeram. Além disso, Fabrício Russo também é um cara muito aplicado na defesa, assim como o Douglas Santos, tem um potencial atlético muito legal, é um cara que corre muito, defende, enterra. E o Felipe Cardoso tem 2,13 metros, se conseguir usar bem essa altura, vai ser sensacional. O Cassiano penou um pouco no São Paulo, eu particularmente não gostei do que eu vi até agora no Mogi, mas eu dou desconto que todos os times estão muito abaixo do que vão apresentar
no final da temporada, né? Além de ser um início de trabalho, que já é problemático para todo mundo, teve toda a questão da pandemia. Bom, não vou ficar repetindo isso. Mas o que tem me agradado, e aí mais uma vez eu falo, é com base numa análise de 3 jogos e alguns amistosos apenas. Isso pode mudar ao longo do ano. Mas eu gostei muito do Lessa. Ele é um cara que está metendo muita bola. O aproveitamento dele do perímetro não era muito bom em anos anteriores. Ano passado, que foi um dos que ele mais chutou, ele teve 26%. Ano retrasado, ele teve 32%, também não é um grande número. E esse ano ele está melhor, está mais efetivo nisso no Paulista. Gostaria muito que ele continuasse nesse ritmo para o NBB também. E é claro, né, a equipe ainda pode trazer mais gente. E aí, dependendo de quem chegar, pode mudar completamente a nossa análise. Mas hoje, dia 24 de outubro, 23 na verdade, né, que já virou meia-noite, a gente grava de madrugada, informação de bastidor para você. Entre aqui 23 e 24 de outubro, com o elenco que a gente tem, a análise é mais por aí. Então, Matheus, já deixo aqui meu agradecimento por ter participado mais uma vez com a gente do nosso podcast. O espaço agora é teu, você pode falar o que você quiser, deixar suas redes sociais, fazer uma declaração de amor, compor uma música, o espaço é seu. Eu, de novo, agradecer pelo convite, né? Já estou quase virando setorista do Mogi nos podcasts, né? Já é o segundo ano que a gente está aqui para poder falar do Mogi Basquete. Para quem não conhece meu trabalho, ultimamente eu sou editor, repórter, apresentador e produtor no Yahoo. Estou basicamente fazendo tudo e todas as editorias. Então, quando eu escrevo bastante texto e eu gravo, eu sempre divulgo no meu Twitter, né, _RibeiroM. Tem lá, inclusive, um link para minha página de autor no Yahoo, em que você consegue ver todos os meus textos. Tem programa novo para ver por aí, inclusive em breve, mais de entretenimento, mais falando sobre música, até tipo sobre K-pop, né, como o Lucas citou no início, que eu tenho me interessado muito recentemente, porque é uma coisa muito interessante, de verdade. E é basicamente isso. Fico feliz realmente pelo convite e um grande abraço a todos. Show de bola, brigadão, Matheus. Fábio, o espaço é seu agora. Duvido você conseguir competir com K-pop hoje. Tarefa é árdua. E é difícil, né? Agradeço ao Matheus, né? Seguimos com a nossa maratona, né, de esmiuçar as equipes do NBB. Vamos trazer aí mais programas, mais equipes para a gente ir a fundo. Forte abraço. Ir a fundo é foda. Que beleza. Aquele final de programa que já desconcentrou todo mundo. Já. Mas, lembrando então, para quem está ouvindo a gente, o NBB começa daqui a uma semana. É isso. Eu me enrolei todo nas palavras, eu já me desconcentrei, Fábio. Tá vendo só? Daqui uma semana exatamente começa o NBB. Pronto. Para quem está ouvindo, este momento, sexta para sábado, de 23 para 24 de outubro, às exatas meia-noite e 23, ou seja, todo mundo já teve um dia longo aí, tá todo mundo aqui gravando e parece que, tipo, chega no fim a cabeça realmente acaba, né? Acontece. Extremamente normal. Acaba. Não, mas se a nossa programação deu certo, você está ouvindo isso aqui no dia 3 de novembro, ou no dia 4, ou no dia 5, mas a gente vai lançar dia 3. Então, daqui 7 dias começa o NBB, a maior competição de basquete do Brasil. Aproveito para deixar aqui o pedido de sempre. Siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se você estiver no YouTube vendo a gente agora, não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos nas principais plataformas de podcast desse Brasil varonil. Também deixa a sua inscrição do que a plataforma exigir. Aí tem infinitas em que estamos presentes. E também não posso deixar de falar que agora temos nosso PicPay. Qualquer valor nós estamos aceitando. Nosso perfil, nossa carteira é locomotiva_esportiva. Então, se tem alguma coisinha sobrando lá na sua carteira do PicPay, e se você estiver disposto, se você gostar do nosso conteúdo e quiser nos apoiar para a gente continuar seguindo com
com essa produção, com esse ritmo e eventualmente até trazer coisas novas no decorrer da temporada, é só dar uma ajudinha, dar uma doação pra gente lá, seremos eternamente gratos. Bom, galera, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem podcast do Pato Basquete, que vem aí pela sua segunda temporada no NBB. Aguardo vocês até amanhã. Muito obrigado